A nossa alegria de poder compartilhar com os companheiros da AME, do Maranhão, especificamente de São Luís, nessa movimentação que toma conta do mundo, nessa investida de transformação no qual o horizonte de olhar para a saúde vai tomando novos contornos e vai experimentando a dimensão da inclusão, da perspectiva espiritual também na análise da psicodinâmica do ser, com todos os seus desdobramentos. De cânhamo tecido a coberta, de palha trancei tua esteira, de canas de bambu fabriquei teu leito, de barro modelei tua tigela, de uvas verdes fabriquei teu vinho, depois deitei para esperar a tua chegada. Dormi um sonho de luz, aguardando pela tua presença. Quando eu despertei, o cheiro de sândalo inundava a casa por inteiro. Quando eu despertei e abri a porta, o vento suave entrou, suavizando a canícula que me abrasava. Quando abri a porta, a música no mercado assaltou-me a mente, retirando-me do silêncio. Quando abri a porta, o sol entrou tímido a princípio, para logo possuir todo o interior sombrio. Quando abri a porta, na expectativa de encontrar o meu hóspede ilustre, dei-me conta que na soleira jazia um pobre mendigo da classe dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. À mesa jaziam o vinho, dentro do vaso de barro estava o pão ázimo, a esteira, tudo estava pronto para recepcioná-lo. Novamente virei-me para ele, tive o impulso de poder conduzi-lo para dentro, mas fiquei me perguntando o que faria o meu mestre se estivesse no meu lugar. O vento suavizou a perturbação da minha mente. O sol aqueceu o meu interior e a música trouxe-me a lembrança dos ensinamentos dele. Tive o impulso, tomei-o sob os meus braços e conduzi-o para dentro do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o vinho e o pão eu o alimentei. Depois coloquei confortavelmente, valendo-me da esteira. Com o perfume, fiz o movimento da aromatização indispensável. E desejei fazer algo mais. Ansiei abraçá-lo. E ao fazê-lo, estabeleceu-se um fenômeno de transformação incomparável. Da sua face, nos seus olhos, 2 lágrimas rolaram. E eles brilharam como a brandura e a doçura dos olhos dos imortais. Suas mãos, antes ásperas e encardidas, transformaram-se em 2 taças do mais límpido cristal. A sua roupa suja transmutou-se numa túnica de alvura ímpar. Olhei-o surpreendido e deparei-me, era o meu Senhor. Ele não disse nada, apenas contemplou-me com os seus olhos meigo e dobrei-me diante dele para reverenciá-lo. Desde esse dia, nunca mais
Eu rejeitei aqueles que batem à porta da minha casa. Quando assim ocorre, eu, no movimento de acolhimento, recebo aqueles que trazem o meu Senhor de volta. E guardo sempre, ao fazê-lo, a lembrança dos seus olhos dúlcidos e transparentes, do meu divino mestre ao meu encontro na minha casa. É a versificação de Rabindranath Tagore, falando dessa nossa relação com os excluídos, com aqueles que vivem na classe, na casta mais desfavorecida, na cultura indiana, e que transmutando para a nossa condição brasileira, são aqueles que representam as minorias exclusas, e dentre elas, há uma minoria que vem sendo ameaçada nos últimos tempos, inclusive, reclamando de algumas medidas que são tomadas nas nossas casas de lei, que se colocam de uma forma absolutamente dissonante em relação aos seus direitos, procurando formular leis que legitimam a sua exclusão, mais do que isso, o seu extermínio. O fenômeno da vida, ele é muito mais do que a materialidade, do que o processo corpóreo. Ele é um fenômeno de corporificação, mas não de um corpo. Há um corpo, mas o corpo apenas reflete a dinâmica que transcende da vida. Quando nós olhamos para esse fenômeno da vida biológica e nos detemos para perceber como ele se estabelece na inicialização do seu processo, na materialização do nosso corpo, nós nos damos conta de que há uma conspiração cósmica, há uma harmonia sideral, que mesmo a andrologia, a medicina materno-fetal, a embriologia, a obstetrícia, todas juntas não dão conta de poder avaliar esse fenômeno que ultrapassa os limites da academia, porque fala do indimensional, fala do infinito. A biologia evolutiva, a engenharia genética, a própria genética, elas não dão conta de explicar o fenômeno humano, que é transcendente. Posto que, quando se olha o humano, e se nós nos aproximarmos desse humano, ele nos escapa das entranhas da nossa observação e da nossa investigação, e desafia o nosso intelecto, absolutamente arrogante, numa expectativa de a tudo poder enquadrar, medir, mensurar, dentro do seu acanhado movimento evolutivo em que ele se encontra. Há diante da vida que fazermos um movimento de reverência, de deferência aos outros, porque nós somos incapazes de poder explicar as nuances da movimentação do ser, que falam para além do sensório, que falam para além dessa estrutura física, dessa matéria biológica, orgânica, para nos comunicar de que a excelência da vida é algo que efetivamente nós estamos apenas levantando uma ponta do véu para nos encantar nesses enigmas quase insondáveis hoje, e que à proporção que vamos mergulhando com a nossa sonda investigativa de natureza espiritual, nós efetivamente nos deslumbramos. E muitas vezes temos a dificuldade de poder expressar essa realidade que transcende. Assim se dá com o fenômeno da fecundação, que fala da nossa estruturação, fala da tua, da minha, da nossa história biológica. Quando a natureza coloca os espermatozoides dentro do aparato reprodutor masculino, e nessa movimentação há toda uma engrenagem glandular para suscitar que esse espermatozoide faça um grande voo, um voo sideral, na busca daquele que deverá ser o seu alvo, que é o óvulo, que está no outro aparato reprodutor. É, portanto, o encurtamento dessa distância
viabilizado por um conjunto de glândulas que facultam a sobrevivência dos espermatozoides, que quando dentro mesmo do aparelho reprodutor masculino, ele já se sente ameaçado, posto que, em saindo da próstata, alimentado pelas glândulas seminais e pelas glândulas bulbo-uretrais, eles encontram um ambiente favorável de nutrição e um aconchego da natureza para sobreviver na uretra do homem, que habitualmente guarda resíduos de urina, e o pH é demasiadamente ácido, inviabilizando o espermatozoide a sua viabilidade, a sua vida. Mas as glândulas bulbo-uretrais, elas favorecem com a alcalinização dessa estrutura que vai embalar os espermatozoides. E assim, ela quebra, numa certa medida, essa primeira barreira de resistência que o espermatozoide precisa vencer no salto, na grande investida que se fará através da ejaculação. A ejaculação, mediada pela aproximação genital de ambos os sexos, favorece que, de uma vez só, aproximadamente de 200 a 500 milhões de espermatozoides sejam depositados lá no fulcro mais interior da vagina, formando aquilo que se chama o lago seminal. Mas a vagina, na sua estrutura feminil, para estabelecer o seu sistema de proteção, a sua acidez também é igualmente incrível. Fica em torno de 4,5 em termos de acidez. Inviável para o espermatozoide, que já superou a primeira barreira da acidez da uretra masculina. Mas agora ele vai encontrar um ambiente hostil. Mas a natureza, em sendo sábia, de 24 a 48 horas, quando o óvulo vai se estabelecendo, vai se formatando no ovário, surge uma ciclagem hormonal de alteração e o colo do útero proporciona a formação, através das glândulas, de um muco, muito conhecido pelas mulheres quando elas estão férteis, porque é um muco que lembra exatamente a clara do ovo. Esse muco, ele desce, anuncia para a mulher de que ela está num momento ótimo para o processo da fecundação. E ele traz em si mesmo a quebra dessa acidez vaginal. Assim, é possível o espermatozoide, quando lançado dentro do interior da vagina, através da ejaculação, encontrar um ambiente menos ácido, pelo muco cervical, e assim lhe favorecer que ele possa continuar a sua trajetória imensamente cósmica, distante. Esse bichinho tão pequenininho que é impossível vê-lo a olho nu, porque ele mede 0,06 milímetros, ou seja, 60 micras. Não obstante, ele ser tão pequenino, ele é absolutamente neurótico, nervoso, porque ele tem uma velocidade que os nossos velocistas dos 100 metros rasos sentem-se invejados, porque a velocidade dele chega a alcançar em torno de 2 a 3 milímetros por minuto. Só para que você possa entender isso, ele consegue às vezes percorrer 10 centímetros em 1 hora, o que é absolutamente impensável, incomparável com qualquer Usain Bolt desses dias, na velocidade ultramáxima que se encontra nas pistas de atletismo. E lá vai os espermatozoides, vencendo a barreira do colo uterino, que funciona como se fosse uma tela de proteção à estrutura maternal e que, de alguma forma, também limita a entrada dos espermatozoides. E são muitos, são 500 milhões. Mas, curiosamente, dentre esses que estão acessando o útero, nós vamos encontrar espermatozoides velozes, bem perfeitos, mas alguns que têm um pedaço da cabeça alterado, alguns que têm 2 rabinhos, outros que apresentam cargas genéticas alteradas, um cromossoma a mais, um cromossoma a menos. É curioso que é uma corrida de ampla liberdade. Os deficientes podem participar dessa corrida. E eles entram no útero depois de passar pelo portal de entrada, avançam a câmara uterina,
mas tem 2 fulcros que lhe determinam para o qual eles deverão se projetar. Como se eu fosse o útero e aqui fossem as trompas. Tem uma de um lado e tem uma da outra. Ele precisa entrar e ir para a trompa certa. Por quê? Ora uma trompa recebe um óvulo a cada 28 dias, ora outra trompa recebe o outro óvulo dentro desse ciclo lunar a cada 28 dias. Como é que eles sabem para qual trompa eles devem se dirigir? É um mecanismo da natureza, um mecanismo hormonal, um mecanismo químico, que faz com que o espermatozoide se dirija para o lado certo, ou seja, para a trompa que deve deter na sua intimidade a pequena expressão do óvulo, que foi formatado durante 28 dias. O ovário é uma estrutura curiosa. Quando estamos sendo formados dentro do nosso processo de engenharia genética natural, nós formatamos dentro do ovário aproximadamente 2 milhões de folículos, ou de estruturas que poderiam se converter em óvulo. Mas apenas 400 óvulos chegarão ao processo de maturação, em função de que os outros se perdem no meio do caminho, na estrutura do ovário, em cada 28 dias, no processo de amadurecimento. São vários folículos que podem dar vários óvulos, mas apenas um óvulo é colocado, em regra, a cada 28 dias. Essa manifestação do organismo feminil também é muito interessante, porque o óvulo surge em detrimento dos outros, que continuam coparticipando daquele processo de fecundação, produzindo os hormônios necessários aos desdobramentos daquilo que possivelmente poderá se converter numa gestação, caso haja a fecundação. E a trompa de Falópio, com as suas fímbrias, como se fosse uma mão delicada, vai e pega no ovário o óvulo. O óvulo não tem movimento próprio. E surge aí um dado extremamente curioso da natureza feminil. É que a trompa não só pega, como se fosse um dedo delicado buscando o óvulo, para se encontrar com o espermatozoide que está indo na sua direção, como se fosse um encontro de Romeu e Julieta. Ele pega a Julieta, mas a Julieta não tem pernas para caminhar. Não tem o rabinho que o espermatozoide tem. Não tem, portanto, essa velocidade. Dizem que as mulheres são assim, aguardam, e que os homens trabalham demais. Mas isso há controvérsias. Mas do ponto de vista da fertilização, é assim que se dá. Quando o óvulo é absorvido pela trompa de Falópio, através das suas fímbrias, surge um batimento ciliar, que vai fazendo como se fosse uma esteira rolante, vai levando o óvulo na direção do espermatozoide. Esse batimento ciliar faz-se nessa direção, quando antes fazia-se na direção oposta, ajudando o espermatozoide a chegar lá. E aqui dá-se um grande movimento, que eu coloco de forma poética. Ela grita: eu cheguei, eu estou aqui. E ele, assustado, junto com outros 200 a 500 que ainda estão no páreo, concorrendo para a fertilização, daqueles 500 milhões, sobra em torno de 200, 300, 100, 400 espermatozoides. Eles ouvem o grito dela e saem na desabalada carreira, vencendo o batimento ciliar, que é o contrário. É levado por essa movimentação que a natureza não sabe explicar, que as ciências médicas, embriológicas não sabem explicar. Ele corre e fecunda o óvulo no terço distal da trompa, que está mais próximo do ovário do que do útero, e valendo-se de um fenômeno de capacitação espermática, um fenômeno de alta complexidade enzimática, envolvendo hormônios e uma química que ali se estabelece numa conjunção do espermatozoide com a trompa, com a tuba uterina. Ele fecunda apenas um, vencendo toda uma estrutura que recobre o óvulo, mergulha nessa estrutura e finalmente rompe aquela carapaça de proteção para mergulhar dentro do óvulo, constituindo ali
o ovo ou o zigoto, e quando ele entra, os outros ficam fora. É natural que numa carreira onde surge desde a uretra masculina, suba pelo cérvix uterina, caminhe por todo o útero, vá pela trompa e alcance aproximadamente 12, 15, 18 centímetros essa viagem, que se conclui em torno de 2, 3, 6 horas até, que o espermatozoide que chegue e consiga fecundar, não só é o mais capaz, o mais veloz, mas o mais apto, o mais saudável. Mas, curiosamente, e isso a genética e a embriologia não consegue decifrar esse enigma, porque às vezes aquele que penetra é um deficiente. É o que traz uma carga de natureza gênica alterada. É o que traz uma predisposição para mutações gênicas. Aquele que chega venceu outros que deveriam e são mais aptos do ponto de vista da análise da própria estrutura do espermatozoide. Por que chegou aquele espermatozoide atrapalhado por primeiro? Lá não há peixada dentro do útero. Não houve nenhuma maracutaia. Não há corrupção, de modo a que um passe na frente do outro. Como é que ele chegou? Esse processo só se explica sob a luz da transcendência. E o Espiritismo traz essa explicação, mostrando que os espermatozoides eles estão sob o jugo do magnetismo superior, do espírito reencarnante, e daqueles que tutelam a sua reencarnação, selecionando qual espermatozoide é o mais adequado para encontrar aquele óvulo. Mais do que isso, de que daqueles óvulos que estavam lá sendo gerados no ovário, naquele ciclo menstrual, daqueles folículos, aquele amadureceu e não os outros. Por quê? Porque foi esse óvulo e não o outro. Esse óvulo e não o outro, porque há um ascendente espiritual que faculta o amadurecimento daquele folículo, gerando o óvulo, a fim de que a trompa possa pegar aquele que tem a carga genética mais adequada para, enjuntando com o espermatozoide, possa formatar a investidura, o traje mais adequado para o espírito que vai reencarnar. O fenômeno, portanto, ele obedece a uma ordem superior, porque a ordem da análise das ciências humanas, nós não conseguimos explicar as mutações gênicas. Não conseguimos explicar por que um espermatozoide deficiente, quando há outros bons, ele alcança, chega primeiro e fecunda. Não conseguimos explicar por que aquele óvulo traz uma vulnerabilidade às mutações genéticas e em detrimento de um outro que provavelmente poderia estar melhor. Essas explicações os espíritos nos trazem, porque nós modelamos o nosso corpo de conformidade com a nossa necessidade espiritual. E se trazemos uma trissomia, por exemplo, que gera a síndrome de Down, ou a síndrome de Patau, por exemplo, Klaus Patru, que é onde você vive mais ou menos uma semana, 2 dias, 3 dias, ou a síndrome de Down, onde você pode viver longo tempo, mas gera alterações importantes do ponto de vista da nossa estrutura física, é porque ela está em consonância com as nossas necessidades espirituais. De que há um agente que move essas células, seleciona as células germinativas para que nesse movimento de fecundação se estabeleça a organogênese de tal forma a que atenda a necessidade daquele espírito reencarnante. Mais do que isso, é nessa segunda semana, porque depois da fecundação, aquela estrutura mínima que é possível a um olhar muito atento e a uma boa percepção visual, é capaz de, desarmada, a olho nu, e vê-se o ovo, o zigoto, o ovo, ele vai sendo levado pelaquela esteira rolante até cair nessa estrutura felpuda, como se fosse um tapete muito expressivo do ponto de vista da sua contextura, e um grão de areia se jogasse no meio dele.
A embriogênese vai se dando desde aqui na multiplicação das células em regime geométrico. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Elas vão se multiplicando freneticamente. Nós nunca crescemos tão rapidamente quanto estamos no processo exatamente da formação da nossa estrutura orgânica. Porque é dentro do útero que nós vamos consagrar em 4, 5 semanas a nossa formatação de como nós vamos ser. É o fenômeno, portanto, mais importante, é o do embrião, não é o do feto. O embrião é o momento em que se vive a estruturação da nossa organização física. É justo do 3º a 4º mês, até o 9º, 8º para o 9º mês, final do 8º mês, que se dá o estabelecimento de tudo que seremos do ponto de vista físico. Porque quando entramos para a 9ª semana, mergulhamos, portanto, nesse mês que se segue, aí é só engorda. Nós somos chamados de feto, é só engordar, amadurecer e engordar. Porque a estrutura fundamental, ela é definida exatamente nesse ponto minúsculo, quando não somos quase nada. Mas essa multiplicação vai se dando em folhetos, que vão se estabelecendo a organização física, desde o cérebro e a pele, no ectoderma, até a nossa estrutura do endoderma, gerando nosso aparelho digestivo, os nossos pulmões. E essa estrutura toda embriogênica que vai se formando, ela define o que nós somos. Por isso, as alterações, quando tomamos remédios, elas são mais nocivas quando se estabelece exatamente nesse início da gestação. Quando surge uma infecção, o Zika vírus, por exemplo, a rubéola, ou qualquer outra alteração que possa ter um acesso ao organismo materno e fetal, é nesse período que nós corremos risco de apresentarmos alterações de malformações congênitas originárias de infecções. As radiações, as químicas medicamentosas, elas podem interferir exatamente nesse período embriogenético, quando nós estamos nos formatando. É aí também que se modela as alterações de natureza congênita, que não tem a ver com a genética, tem a ver com uma movimentação do ser que reencarna e que não modela um braço, e que não traz uma parte do corpo, e que não traz uma parte do encéfalo, os chamados ditos anencéfalos, que não traz, portanto, um órgão interno do seu organismo e às vezes não tem predisposição genética que possa explicar. Isso é muito curioso, porque efetivamente esse olhar, ele só pode ser compreendido na sua abrangência profunda quando nós olhamos da espiritualidade para o corpo. A medicina espiritual e a proposta de interpretação e de análise da ciência espírita nos dá os dados para podermos entender de que é o espírito que não só seleciona as células germinativas, mas é ele que interfere no processo embriogenético. É ele que faculta as alterações de natureza congênita, que não tem a ver necessariamente com a genética. E nós vamos entender isso porque há um ascendente espiritual. Ainda não faz um mês, eu acompanhava uma colega médica que eu atendi quando ela era estudante de medicina e frequentava o centro espírita. E pude atendê-la nas suas demandas. Ela se formou, foi para São Paulo e trabalha na área de oncologia infantil. Uma especialidade muito desafiadora. E eu sempre mantenho um contato contínuo com ela, porque ela é paraense, vai a Belém do Pará regularmente, mas fixou residência em São Paulo e atua em São Paulo. E agora, para minha surpresa, a questão de um mês e meio, 2 meses e meio atrás, ela trouxe uma gravidez e os seus bebês para que eu pudesse atender. Ambos com conhecimento espírita. 5 meses depois, ela engravida de gêmeos. Um menino e uma menina. E quando nasce, mesmo antes do nascimento, já estava diagnosticado microcefalia nos dois. Ela fez um quadro de citalomegalovírus que ela tinha latente e que durante a gestação se estabeleceu
silenciosamente, porque ela nem se deu conta, não percebeu, qualquer processo de reativação, as crianças foram afetadas pelo citalomegalo, vírus, e as crianças nasceram com microcefalia. Ela com os dois nos braços. E me dizia, eu levei ao neurologista. A criança hoje tem uns 5 a 6 meses. E ela dizendo, o neurologista traçou um perfil tão pessimista para os meus filhos que eu fiquei arrasada. Cheguei em casa chorando, e quando eu vi a minha filha, começou a apresentar a alteração, e eu fui com ela, e ela como é espírita, e tem o conhecimento desse trabalho regressivo, e sabe de como é que se dá essa comunicação de alma a alma, desse campo de interações energéticas, ela pôde então se dirigir à filha, e disse, minha filha, não é com você, isso é uma encrenca de mim comigo mesmo. Esse profissional pilhou a minha cabeça. Você é aceita incondicionalmente. E eu estou aqui e vou acompanhar você. E você é minha filha querida. Deixe só que a sua mãe sinta tristeza. Não é com você. E ela me disse, a menina mais sensível, logo se restabeleceu. Estava agitada, agoniada, chorosa. O garoto, diferentemente da menina, estabelecia uma movimentação inteiramente própria. Enquanto eu atendia a criança, o garoto estava fora sem nenhum chiado. Estava na sala de espera. Quando se inverteu as posições, a menina começou a chorar. E ela, como boa mãe, dizia, está vendo? Ela não sabe receber outros braços. Ela não reconhece os braços que estão agasalhando-a, acolhendo. Se fosse ele, ela com o garoto no braço, não tinha problema, porque ele vai em qualquer braço e fica feliz. Mas ela não, ela só quer os braços que ela conhece. 5 meses, aproximadamente, 5 meses e meio, em que a criança tem, que nasceu. Microcefalia, as duas. Anunciada pelos espíritos 5 meses antes dela fazer o processo da fertilização, dela engravidar. E anunciada pelo esposo e não por ela, portanto, informações cruzadas de que ele teria filho com alteração de natureza neurológica. É o ascendente espiritual que faz nos entender que no processo da fecundação há vida antes da vida biológica. E de que se a fecundação ela é gerada pela uma ação do espírito, e não somente por um fenômeno biológico, tem um componente espiritual que o rege, nós ficamos confortavelmente, à luz do pensamento espírita, para validar uma gestação desde o primeiro dia em que há a fecundação. Logo, o uso da pílula do dia seguinte com o objetivo de abortamento, ele é lesivo ao direito de cidadania, porque não assegura de modo algum a inviolabilidade do ser poder ter a liberdade de continuar existindo num corpo físico. Juridicamente também, portanto, é uma violação ao direito de alguém. Nada obstante, alguns geneticistas, algumas pessoas que trabalham na medicina materno-fetal, alguns médicos fazem uma leitura diferente, porque associam a vida ao cérebro. E como no início não há cérebro, há apenas o blastocisto, há apenas a mórula, há apenas aquela célula inicial que vai se multiplicando freneticamente para dentro do útero, ela se organizar e formar o neuroblasto, onde surge o embrião daquilo que vai ser o sistema nervoso, que vai se consolidando ao longo dos 2 primeiros meses, das 2 primeiras semanas, para depois amadurecer e crescer. Alguns dizem que é legítimo fazer o aborto antes do neuroblasto. Porque antes do neuroblasto não há cérebro. Se não há cérebro, não há vida. O mesmo raciocínio que usam quando se vê uma pessoa declinando para finalizar a sua existência física e apresenta alterações cerebrais, e quando apresenta morte cerebral. Como a morte cerebral, ela é definida pela morte do encéfalo, e aí é possível, do ponto de vista legal e do ponto de vista espírita, abrir-se mão daquela vida física, desligar-se os aparelhos, promover os processos das transplantes, porque aquela vida está inviável do ponto de vista da sua ressuscitação,
esse raciocínio é transplantado para o início. Naturalmente, que essa análise é uma análise cerebrocêntrica da vida, ou seja, é um olhar médico de saúde de que o cérebro é que define a vida. Os neurologistas, os neurocirurgiões e aqueles que trabalham nessa área logo definem o ser humano como sendo definido pelo cérebro. Se ele é definido pelo cérebro e no início, após a concepção, não há ainda cérebro, pode-se intervir nas primeiras semanas. Pode-se abortar nas primeiras semanas porque ainda não há um ser. Mas, como estamos dizendo, o ser já existe do momento da concepção e antes dele já há um planeamento, já há uma organização de como será aquela gestação e como será aquele corpo. Esse olhar, ele nos diferencia radicalmente, porque nós reverenciamos essa vida que se inicia a partir do momento da fertilização. Nós temos para com ela um processo de veneração e devemos nos quedar diante dessa circunstância mágica que traduz a presença da divindade, tutelando alguém que comanda a formação de um corpo, que será o seu corpo, que será o seu melhor corpo, ainda que traga uma síndrome, ainda que traga uma alteração, ainda que não traga um membro, ainda que não tenha um pedaço de um órgão interno, esse é o melhor corpo para aquele espírito. Ainda que ele traga o cérebro profundamente lesado, mutilado, como nos anencéfalos, habitualmente originários de espíritos que cometeram o suicídio, jogando-se das alturas ou articulando uma arma de fogo sobre o cérebro, e dilapidando o cérebro, lesando a estrutura perispiritual, e o espírito, como um mecanismo de urgência para atendimento, ele renasce, e ao renascer, a primeira medida de correção na UTI do tratamento divino é colocá-lo num corpo onde ele vai viver 9 meses, mais 1, 2 dias, 1 mês, às vezes um semestre, às vezes alguns anos, com raras exceções. Habitualmente ele não consegue sobreviver ao primeiro mês, mas o que é? Para um espírito que cometeu o suicídio, a bandagem, a enfermagem de natureza divina, de colocá-lo 9 meses mais 1, para ajudá-lo no seu processo de restabelecimento. Se um filho nosso desse um tiro na face, eliminasse a sua estrutura cerebral, naturalmente que ficaríamos afetados profundamente. E se nos fosse ato contínuo, oferecida a oportunidade de poder recebê-lo de volta na posição de um anencéfalo, nós titubearíamos em recebê-lo, interromperíamos a gravidez, como propõem hoje alguns médicos, e como há uma legislação que se insinua para promover os abortamentos ditos eugênicos, porque o C apresenta uma alteração genética, ou morfológica, ou funcional, ou neurológica, uma alteração, e a mãe pode decidir pela opção da interrupção da gravidez com a chancela de lei, tal como se dá com os anencéfalos, que hoje a jurisprudência se configurou em legislação no nosso país, e o nosso país pode operar os abortamentos dos anencéfalos em plena legalidade. Esse olhar espiritual faz-nos, portanto, fazer um movimento de acolhimento desse ser. Se fosse o nosso filho, nós o receberíamos. E teríamos uma grata satisfação de poder não só recebê-lo, mas de cuidar o maior tempo possível. Eu acompanhei uma mãe que ficou com a criança 15 anos, apenas mexia os olhos e sorria, não fazia outra movimentação. E essa mãe, católica, fervorosa, cultuando com seu esposo a sua crença, ela me procurou porque procurava outras razões pelo que o seu anjo, termo que ela usava, foi levado para Deus. Por quê? Levou o seu anjo que ela cuidou 15 anos. Ela me dizia, eu olhava nos olhos dela e sabia se ela estava com fome, se estava chichada, se estava querendo fazer cocô. E eu falava com ela e ela só piscava. Era a única movimentação e o sorriso. Eu entendia minha filha de uma forma silenciosa, sem que ela pudesse se comunicar.
Mas a minha filha era um tesouro. E quando ela teve uma hemorragia digestiva e começou a vomitar sangue, foi internada na UTI, e os médicos apontaram de que ela estava num processo de falência, eu orei a Maria. E tive a consciência de que a minha filha precisava ir. E entrei na UTI e disse, minha filha, você conviveu comigo 15 anos. Eu quero dizer para você que você é o meu tesouro. Mas se Deus quer levar você, você pode ir. E ela disse que a criança, a jovem de 15 anos, que estava num processo comatoso, derramou lágrimas. Ela saiu, momentos depois ela foi chamada que a criança, a jovem, tinha desencarnado. E ela estava agora se readaptando a uma vida. Ela deixou de trabalhar, o esposo ficou trabalhando para poder tutelar a filha. E quando saía com o celular, ficava monitorando a filha. E agora, com a ausência da filha, ela entrou em crise existencial. A do ninho vazio. A filha tinha ido, a filha tão amada, mas uma filha que numa linguagem ou numa interpretação de outros, tinha apenas uma vida vegetativa. Era como se fosse um ser inútil, porque só piscava e só dava trabalho. Esse olhar de poder lesar as crianças que têm deficiências, no chamado aborto eugênico, é a reedição de Esparta, que quem apresentasse uma alteração era eliminado, porque Esparta queria guerreiros, queria corpos saudáveis. E é por isso que Esparta não deixou para a humanidade o legado de nenhum poeta, de nenhum filósofo, de nenhum escritor, de ninguém que pudesse estar projetando para as artes, para a beleza, para o encanto pela vida. Era só corpo. Era uma eugenia miserável. Enquanto que Atenas, num código diferente, trouxe-nos da Grécia o pensamento estético e ético que nos banha até hoje a civilização ocidental. O olhar do Espiritismo é inteiramente diferente para olhar a vida que se manifesta com alterações, porque se manifesta com alterações. E a vida normal merece apoio, culto, cuidado, atenção, o que não dizer de uma vida que apresenta alteração? Ela mereceria mais atenção, mais cuidado. A puericultura, a pediatria, a medicina materno-fetal tinham que ter mais atenção para uma criança doente e não um processo de comodidade do casal, dos médicos e do governo de eliminar os deficientes. Ah, se pudéssemos eliminar Beethoven, o Steve Hawking. Ah, se pudéssemos eliminar aqueles que, em apresentando alterações desde cedo, legaram para a humanidade patrimônios que até hoje a humanidade se debruça usufruindo, como Helen Keller, que era cega, muda e surda, e aprendeu a falar graças a uma pedagoga que lhe ajudou a articular a palavra. Nada obstante ter todas essas limitações, quem de nós se coloca no calcanhar de Helen Keller? Um ser humano não é mensurável pela rigidez física. O ser humano, ele é validado pelo seu valor intrínseco. E se o corpo apresenta uma alteração, nós deveríamos, no mínimo, respeitar. Se não pudermos ajudar, nós não podemos macular esse corpo numa intervenção indébita. Nós temos um amigo em Brasília que se chama Alberto da Rocha. Ele é um pediatra. Ele foi resultado de uma gravidez, cujos pais tinham inúmeros filhos, e a esposa, a mãe, na época, gravidou e teve rubéola no primeiro trimestre da gravidez, que é quando surgem as alterações de natureza congênita, em razão da infecção pelo vírus da rubéola. O médico abordou a mãe e disse que ela tinha que abortar. Ela disse, por quê? Disse, porque vai nascer um monstro. E ela disse, deixa o meu monstrinho, eu não aborto. Ele foi com o esposo dela que trabalhava no hospital e disse, olha, sua esposa não quer, mas ela precisa abortar. Mas precisa abortar por quê? Porque vai nascer um monstro. E ele disse, esse monstro me come? Já ironizando o médico ficou assustado. Disse, como? Não. Então deixa o monstrinho vir.
O que me disse a minha esposa? Não, que ela não quer abortar. Então deixa o monstrinho vir. O Alberto surgiu. Sem nenhum processo de discriminação, ele é o mais bonito de todos os irmãos. Para aquela prole, ele nasceu diferente, com os traços diferentes. Era chamado do galego, porque ele diferenciava-se da família, porque nasceu louro, branco, com os olhos verdes, diferente, parecia até um filho clandestino. Era o filho da rubéola. Se transformou mais tarde no médico, pediatra. Faz o inventário de quantas crianças ele já atendeu no sistema público de saúde. Quantos partos ele acompanhou recebendo a criança na sala de parto. Faz o inventário de quantos pais ele atendeu para que pudesse melhor atender os seus filhos. O Alberto da Rocha é alguém, assim, diferente. E, só para vocês verem como ele é diferente, uma vez ele chegou no circuito da pediatria e tinha uma criança que não queria ser examinada. Chutava, cuspia. E ele olhou, viu os colegas tentando examinar e não conseguiam. Ele disse, deixa comigo. Aí todo mundo ficou olhando, achando que a atitude dele naturalmente ia se repetir, o que tinha se repetido com os outros. Ele foi, abordou a criança e, curiosamente, a criança deixou ele examinar. Ele auscultou a criança, deitou a criança, palpou a criança. E quando saiu, todo mundo ficou assustado. Disse, o que foi que você fez? Psicologia infantil. Psicologia infantil. E não disse o segredo. Os colegas quiseram fazer o exame novamente, no dia seguinte, e a criança não deixava. Ele dizia, deixa comigo. E ele, então, não só examinava a criança, mas fazia a criança que saía da enfermaria sorrir. E os médicos ficaram muito intrigados. Ele acompanhou a criança, e lá num dia uma das colegas disse assim, estou mudando de setor, mas eu só mudo quando você disser essa psicologia infantil que você usou com aquela criança. Ele riu e disse, eu cheguei com ela. Vendo que ela era pobre, eu disse assim, tem R$2 para você deixar eu examinar você. Mais 2 para você sorrir. Mais 2 para sair comigo da enfermaria. Ele, vendo a situação da criança, que era uma criança miserável, fez um processo de sedução, de corrupção positiva. Conseguiu examinar a criança e fez troça com os colegas só para tirar sarro com os colegas. A presença de espírito. Porque muitas vezes nós precisamos usar de expedientes que não são habituais. E esses expedientes mostram o quanto de espírita nós conhecemos. Como vi no Rio de Janeiro. O companheiro estava atendendo, chegou uma senhora com uma galinha. E disse que queria que a galinha recebesse o passe. O que é que você faria? Você espírita, kardeciano, né? O companheiro disse, a senhora, dirigente da casa, a senhora entrou no lugar certo, entre. Meus amigos, vamos dar um passe na galinha. Deram um passe na galinha, deram um passe na senhora, a senhora ficou feliz. E depois ela disse, e agora? Semana que vem a senhora vem. E eu trago a galinha? Não precisa, agora só pode deixar a galinha no galinheiro, vem só a senhora. E o meu amigo comum dizia assim, eu não sei como ele fez isso, porque eu não faria. Eu sou espírita kardeciano, eu não dava passe em galinha de jeito nenhum. Mas ele teve um expediente surpreendente para poder avaliar de que fazer aquela concessão não era nenhum ato doutrinário, era compaixão por aquela mulher. Que afervorada, apaixonada pela sua galinha, em sendo acolhida com galinha e tudo, ela passou a ser acolhida depois e os esclarecimentos naturalmente adviriam no segmento. Ao invés de uma rigidez férrea, ele fez uma flexibilidade possível de ser feita num expediente de criatividade e de compaixão. Aqueles que são os deficientes físicos, às vezes valem mais do que os pais. E os pais se arrojam no direito de escolher em favor deles, contra algo que é um deficiente, que é uma montanha de células, como alguns dizem, porque às vezes é no processo inicial da gestação, qual aconteceu com uma companheira em Belém do Pará, médica, esposa de um dentista, que teve o primeiro filho surdo, o segundo filho surdo, o terceiro filho surdo. Fez um estudo genético para ver se havia alguma tara, e não descobriu nenhuma tara. E ela engravidou do quarto filho. E todos os médicos que ela consultou, sem exceção,
de institutos de pesquisa internacional no Pará, com reputação internacional, aconselharam ela a abortar. E ela disse, eu sou católica, eu não vou abortar o meu filho. O quartozinho, que tinha, segundo os especialistas, a probabilidade de vir naturalmente surdo, porque se veio 3 surdos, qual era a possibilidade do quarto? O bicho nasceu com o ouvido de tuberculoso. Ouve tudo. Eu cuidava desse quarto. Eu ficava olhando para ele e para aquela mãe, para aquele pai, que deram-se a chance de receber o apoio de alguém. Porque esse quartozinho era o apoio para atender os outros 3. A misericórdia divina, vendo a dificuldade daquele casal no manejo com os 3, colocou um normal do ponto de vista sensorial, da audição, que serviu de tutela para os pais poderem acolher ali os irmãos. É a engrenagem cósmica que nós não temos ainda a sensibilidade para penetrar nessas energias sutis, quais a Kátia Marabuco estava falando há pouco, porque nós ficamos hipnotizados pelo mundo material, achando que nós somos só isso. E esse olhar, portanto, deprecia a vida. Faz-nos optar por um abortamento, seja porque tem alteração, seja porque aquela criança foi vítima de um estupro, que sem sombra de dúvida, é a situação mais lamentável porque cruel. Porque atenta contra a dignidade feminil e representa uma atitude de violência inconcebível. Porque se a violência por si mesmo, dirigida a qualquer pessoa, já é detestável, imagina um ser mais frágil fisicamente como uma mulher, e imagine na sua sensibilidade maternal e sexual. Então, de todas as atitudes, essa para mim é a mais infame do ponto de vista da ocorrência enquanto crime. Todavia, o olhar da ciência que estuda o espírito e estuda as leis cósmicas nos enseja a analisar também do lugar daquele que está na posição daquele que foi gerado pela uma circunstância de estupro. Uma vez eu estava falando desse tema, e uma moçazinha disse assim, eu queria saber se fosse o senhor que tivesse sido estuprado, se o senhor ia ter essa criança. Eu disse, olha, eu não sei se eu teria. Agora, se eu estivesse dentro de você e você me estuprasse, você ia ver comigo. Porque a gente tem que mudar de posição. Se a gente não mudar de posição, a gente não flexibiliza as nossas percepções. O estupro, sem a menor dúvida, representa essa violência máxima. Mas olhando do ponto de vista de quem vem, quem é quem vem? Diz o Espírito Joana de Ângeles, que sobre a cruz de agonia em que se esfacela o coração feminil, vem aquele pelas vias da violência sexual. E ela faz um clamor para que a mãe acolha aquela criança. Ou seja, deixe a criança vir. Que quase sempre ela se transforma numa floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfacelou. Essa ipsilíteris, como ela se posiciona, faz essa fala, isso me causava um certo estranheza, uma fala mais poética do que veraz, mas eu tive a oportunidade de testemunhar uma ocorrência, que vou compartilhar com vocês, que foi de uma circunstância onde uma pessoa sofreu uma violação sexual. E ela foi a Belém para fazer o processo do abortamento, foi a uma clínica, não conseguiu, muitos gritos, foi noutra, e saiu, não conseguiu, e aí lembrou-se da União Espírita Paraense, foi, tomou o meu endereço e foi comigo. E quando chegou comigo, mostrou a ultrassonografia, lá tinha um embrião. E eu pude testemunhar que era uma gravidez. E ela dizia assim, se o senhor me perguntar se eu sou virgem, eu vou dizer para o senhor que sou, porque eu nunca tive um ato sexual, de tal brutal que foi a relação. Ou seja, ela nem conseguia avaliar como ela engravidou, tal foi a violência do ato sexual. Mas ela tinha 6 meses de espiritismo, só 6 meses. E eu consegui persuadi-la de que pudesse ficar com a criança, ou dá-la, se ela não conseguisse ter forças para criar a criança. Sem muito esforço, ela acolheu. E fiz ainda um prenúncio, porque ela falava dos familiares. Eu disse, os seus pais, a princípio terão dificuldade, mas mais tarde terá dificuldade você de ser a mãe dos seus filhos, porque os seus pais quererão sê-lo.
e vão subverter a ordem maternal infantil, porque os avós, habitualmente, eles têm esse comportamento e querem suprimir a paternidade e a maternidade, assumindo o lugar que não lhes compete. Não deu outra. Ela voltou para a sua cidade, os pais queriam matar o estuprador. Resolvido a resistência inicial, ela então seguiu a gravidez e a criança nasceu. Passado um tempo, com 7 anos, eu acompanhando regularmente, ela trouxe uma foto da criança sentada sobre a relva, olhando atrás uma árvore frondosa, e ela escreveu como se fosse a criança atrás, dizendo obrigado por você ter contribuído para que esta foto um dia existisse. E assinava como se fosse a criança. Era uma foto que me impactou muito, porque era 6, 7 anos depois, que eu confirmava aquela fala de Joana de Ângeles. Essa jovem mulher casou-se, teve outros filhos, e esse filho que ela teve é uma floração de bênçãos na sua vida. Porque ele é adorado não só por ela, pelo padrasto, mas pelas irmãs. Seguiu, fez curso superior, segue o caminho na área de saúde e é uma criança, agora adulto, jovem, agora adulto, adulto jovem, do qual lhe dá tanto prazer e tanta alegria, que numa das últimas vezes que ela se despediu de mim, num contato que se faz com uma certa regularidade bem espaçada, ela me abraçou, lagrimando, e disse, eu oro por você todos os dias. Aquilo me emocionou, porque aquilo dava a dimensão do filho dela. A proposta espírita é de que se você, em sendo abusada sexualmente e sofrendo a gravidez, e se não der conta de ter a criança, dê para que o Estado arrume um lar substituto. Mas não aborte, porque este ser não foi ele o violador. Ele está numa circunstância que envolve a causalidade, a lei de causa e efeito, que regula a nossa existência por comportamentos do agora ou de ontem. Mas ele não está fora da lei, nem você que sofreu a violência sexual. É impossível tentar resolver um problema gerando outro problema maior. O Espiritismo, portanto, nesse olhar, ele apenas numa circunstância excepcional acolhe o abortamento, quando a mãe corre risco de vida. É chamado o aborto de necessidade, ou o aborto terapêutico. Uma gravidez, por exemplo, que se faz quando o feto se coloca na trompa de Falópio. Ele não vai se desenvolver. Vai estourar a trompa, vai morrer a criança que está se desenvolvendo em vão, e vai morrer a mãe de hemorragia se não for atendida a tempo. É uma, por exemplo, das circunstâncias em que se precisa intervir, interrompendo a gravidez para salvar a mãe. Mas qualquer outra circunstância, mesmo que coloque em risco da mãe, risco de vida à mãe, ela precisa, risco de morte, ela precisa escolher se vai ficar com a criança, correr o risco, ou se faz o aborto aconselhado pela uma equipe médica. Eu tenho uma amiga que tem muitos filhos, e quando ela estava no 4º filho cesariano, ela me telefonou para Belém do Pará sabendo, porque o médico queria fazer a ligadura de trompas. E ela disse, Alberto, será que não tem mais um para vir aí? Era o 4º filho cesariano. Eu briguei com ela, disse, você quer deixar o seu esposo viúvo e quer fugir da raia, não é? Porque você tem 4 filhos cesarianos. E tem 5 que você adotou. Ela tinha 9 filhos na época. Você não acha que ela queria morrer? Ela não queria fazer para morrer. Eu digo, você trate de ligar essas trompas, o seu profissional está correto, e deixe de querer fugir da vida. Ela riu. Hoje ela tem 11 filhos. 11 filhos. É a consciência espírita de que, numa circunstância como essa, nós precisamos dizer sim à vida. O Espiritismo, portanto, é essa ciência que nos coloca em relação ao corpo em profunda reverência. Qualquer que seja a circunstância em que o feto ou o embrião estejam ameaçados, a nossa posição tem que ser ativa, não pode ser passiva de lavar as mãos, isso é você que decida. Aí você até dá o dinheiro, então até leva a pessoa na clínica de abortamentos. Não, quem quis abortar foi ele ou foi ela. Eu apenas levei de carro. Não, você vai com seus pezinhos, porque eu não vou ser cúmplice desse assassinato. Nós precisamos ser enfáticos.
Se a decisão da pessoa for essa, ela arca, mas eu não posso ser cúmplice com a minha omissão. E se eventualmente nós nos incluímos em alguma situação dessa, provocando o aborto ou sendo cúmplice, nada de ficar no remorso e dizendo-se de si para si consigo mesmo, que vai ter agora câncer, que vai ficar louco, vai ficar obsediado, porque já está quando está pensando assim. A proposta espírita ela é profundamente renovadora, criativa, reitinerante do nosso destino. Se eu pisei na bola, levanto-me, aprendo com o que eu experimentei e sigo adiante louvando a vida onde ela se manifestar. Não preciso necessariamente gerar um novo ser. Posso tutelá-lo aonde ele nascer, ou aonde há crianças precisando de apadrinhamento. Eu não preciso de modo algum experimentar doença para viver uma consequência de causa e efeito autopunitiva. A misericórdia divina não quer esse caminho. Ela quer o caminho do perdão, através do qual eu reparo as minhas faltas, antes que as minhas faltas se convertam em adoecimento. Esse olhar espiritista nos libera da culpa tóxica e do remorso. E faz-nos agentes protagonistas da vida, reverenciando a vida desde o momento em que ela é concebida, considerando de que por trás da existência de alguém que renasce, está o espírito, que é o programador do corpo. Não é o corpo que determina o espírito, é o espírito que gera o corpo. A visão cerebrocêntrica ainda predomina na academia, mas a visão espiritocêntrica, que centraliza a visão no espírito e coloca o corpo e o cérebro como consequência, ela haverá de prevalecer com minorias criativas quais essas que estamos aqui, quando nos conscientizamos. E aonde estivermos, levantaremos ousadamente a bandeira do sim, do respeito à cidadania do ser, que no momento em que é fecundado, quando Lerume estava visitando o Brasil, estávamos alterando a nossa Constituição, tinham acabado de alterar a nossa Constituição de 88, e ele falando em Brasília, haveria de dizer, quando um estudante meu não sabe diferenciar a célula de um homem que fecundou uma mulher, portanto, de um ser humano, de um chimpanzé, eu o reprovo na cadeira de embriologia. Porque quando um espermatozoide fecunda um óvulo, dizia ele, nós podemos dar uma carteira de identidade internacional, porque este ser já existe. Era a fala do grande geneticista, o pai da genética, francês, que protagonizou o descobrimento da causa da síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, ele que foi que descobriu qual era a causa dessa síndrome, se conhecia a síndrome, mas não se conhecia a causa, e que protagonizou a defesa da vida em profunda consonância com o pensamento espírita, que ainda se ensaia para mergulhar e inundar as academias, que ainda estão numa visão cerebrocêntrica, organicista, materialista, com profunda depreciação à vida, e, portanto, cuidando de 5% do que nós somos. Na análise que a doutora Kátia trouxe aqui, mostrando o mapa que o doutor Jorge Andréa nos oferece, o corpo é apenas a ponta do iceberg, é 5%. Nós nos debruçamos para cuidar de 5% e o 95% daquilo que o ser é. É por isso que a gente trata de doença, não trata do doente. É por isso que a gente fica corrigindo a forma, sem corrigir o fundo. É por isso que a gente trabalha só a objetividade, sem tratar a subjetividade. A proposta médico-espírita é de inclusão, para além do corpo, sem depreciá-lo, sem abandoná-lo. Para fazer com que nós, profissionais da área de saúde, possamos nos vergar diante de uma mulher grávida. E se ela tiver uma alteração orgânica que coloque em risco a criança, apoiemos ela. E se a criança tiver alguma alteração, a nossa reverência e o nosso apoio vai para que esta mãe possa levar a gravidez a termo e possa consolidar a maternidade, que é um dos bens mais inestimáveis e mais indizíveis que existe na face da terra, de comunhão com o divino. Mas esse que chega à nossa soleira da nossa porta,
tem encontrado a indiferença. E às vezes o rechaço. Fechamos a porta e o expulsamos. Só porque ele pertence a uma casta inferior, porque ele traz uma alteração, porque foi vítima de estupro, porque foi uma gravidez não programada, porque foi filha de um homem ou de uma mulher, ou numa mulher que está comprometida. E aí nós rejeitamos esse insigne hóspede que nos visita, sobre o qual deveríamos oferecer o óleo, o vinho, o pão ázimo, o sândalo, o abraço, acolhendo para dentro da nossa casa afetiva, para dentro do nosso coração, não só para o útero. Esse ser que chega, fala da presença de Jesus, através de um pequenino que aporta a nossa casa, esperando que possamos abri-la. Ele se revelará mais tarde, como sendo aquele que está sendo atendido, porque nós fizemos como ele propôs, atendendo aquele que tinha fome, sede, preso, doente, e nós o fizemos pelos mais pequeninos. Quando tu fizeste pelos mais pequeninos, foi a mim mesmo que tu fizeste. Por isso a fala de Tagore, ela nos encontra nesse lugar, bem adequadamente, para que não possamos manter de modo algum indiferença a esse ser que pode parecer um ser desqualificado no olhar dos outros, mas dentro dele jaz a personificação de Jesus, que volta não sobre as nuvens, que volta não reencarnado num corpo formoso e numa Palestina convulsionada, que volta péssimo de casa, dentro de casa, como um parente ou em nós mesmos, reclamando-nos ou aguardando-nos que possamos abrir a porta e, sentindo a presença divinal, possamos abraçá-lo e fazermos aquilo para o qual a nossa consciência aponta, na direção, portanto, da vida, louvando a vida. De cânhamo, teci tua coberta. De palhas, trancei tua esteira. De canas de bambu, fabriquei teu leito. De massa ázima eu fiz teu pão, de uvas verdes fabriquei teu vinho, de barro moldei a tua tigela, de sândalo perfumei o ambiente. Depois deitei para dormir, dormir um sonho de luz esperando pela tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro de sândalo invadia a casa por inteiro. Quando abri a porta, o vento sôfrego entrou suavizando a canícula que me abrasava. Quando abri a porta, o sol entrou tímido a princípio e de mansinho foi tomando todo o interior sombrio. Quando abri a porta, a música na praça do mercado assaltou-me o silêncio da minha solidão. Quando abri a porta esperando o hóspede ilustre, estava na soleira um pobre mendigo da classe dos intocáveis. Constrangido, sem saber o que fazer, olhei para o interior da minha casa, lá estavam o pão, o vinho, dentro da tigela de barro, a esteira, tudo aguardava o meu ilustre visitante. Não sabia o que fazer. E, no impulso, pensando mesmo em afastá-lo, perguntei a mim mesmo o que faria o meu mestre se estivesse no meu lugar. O vento desanuviou os meus pensamentos perturbados. O sol bafejou-me ideias diferentes e a música trouxe-me a lembrança dos ensinamentos dele. Agachei-me, tomei-o nos braços e levei-o para o interior da minha casa. Banhei-o, vesti-o, com a esteira o confortei, com o pão e o vinho o alimentei, e desejando mais fazê-lo, perfumei-o com a excelente essência. Depois, aspirando fazer algo mais, olhei-o compassivo e o abracei. E ao abraçá-lo, os seus olhos se transformaram, porque 2 lágrimas rolaram como se fossem suaves cristais. E os seus olhos revelaram a suavidade e a meiguice dos imortais.
Suas mãos antes ásperas e encardidas se transformaram nas taças do mais límpido cristal. E a sua roupa suja transmutou-se numa túnica de alvura ímpar. Contemplei-o, era o meu Senhor. Ele não me disse nada, apenas sorriu e contemplou-me com os olhos. Desde esse dia, nunca mais eu rejeitei aqueles que batem à porta da minha casa. Quando eu os recebo, olho-os acolhendo, abraçando-os e descubro nos seus olhos a face doce e suave do mestre dos mestres, o amigo incomparável de todas as horas. Obrigado.